Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes? Que bom que vocês estão aqui hoje. Deus é bom com cada um de nós. Eu queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo nos Salmos, o número 127. Salmos 127. Nós já oramos, cantamos louvores ao Senhor e nós cremos que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Tem alguém do seu lado aí? Cumprimenta o teu irmão, com a graça e a paz de Cristo também. Que bênção estarmos aqui juntos, reunidos, no nome do Senhor. Salmos de número 127. Todos encontraram, amém? Podemos fazer a leitura? Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2, amém, irmãos? Salmo 127, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. São apenas 2 versos. Quando é trecho pequeno assim, a gente tem o costume de ler junto também. Podemos ler juntos esses 2 versos agora? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos aqui essa noite de cultuar o seu nome e agora de termos a oportunidade, Senhor, de sermos ministrados pela palavra do Senhor, ó Deus. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos primeiramente pela Tua misericórdia, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque todos os dias, de alguma maneira, nós transgredimos a lei do Senhor, nós ofendemos a Tua santidade e nós pedimos nessa noite, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Purifica a nossa vida, Senhor, e nos dê a paz do Senhor. Também te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê graça nessa hora, para entender a palavra do Senhor e para crer de todo o nosso coração naquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que o Senhor venha dar graça à Tua igreja para ouvir fielmente a Tua palavra. Que o Senhor me dê graça também, Senhor, para comunicar fielmente a palavra do Senhor. E que, não diferente de qualquer outro momento do culto, esse momento de ouvir a palavra e de pregar a palavra também seja um momento de adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno, ó Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu intitulei a mensagem hoje com o seguinte título: O fim da autossuficiência. Amém? O Salmo 127 e o Salmo para confiar em Deus. A gente tem um objetivo aqui nessa noite, a partir desse texto, a partir dessa mensagem, que é sair por aquelas portas mais dependentes do Senhor. Amém? Mais confiantes no trabalho do Senhor e na obra do Senhor. E antes de nós comentarmos esses breves versículos que a gente acabou de ler aqui, é importante a gente fazer alguns comentários introdutórios a respeito desse salmo aqui, que a gente acabou de ler, que, diga-se de passagem, é um cântico de peregrinação, tá? De Salomão,
E existe um contexto cultural, histórico por trás desses versos que a gente acabou de ler, que são muito importantes para a nossa compreensão da mensagem de hoje. Antes de tudo, esse salmo aqui, ele é um salmo de peregrinação, irmãos. E o que seria esse salmo de peregrinação? Esse aqui é um salmo que ele era entoado, não é? Declamado, talvez, orado, nos momentos em que os israelitas, eles saíam em procissão para Jerusalém para cultuar ao Senhor nas grandes festas. E aí, enquanto eles peregrinavam, isso é muito importante, eles deixavam para trás as suas casas, não é? Os seus campos, os seus negócios, não é? Eles deixavam uma vida ali para trás, em viagem, para cumprir com as ordens do próprio Deus de culto, de festa em Jerusalém. E daí, diante disso, era natural, irmãos, que surgissem perguntas como: quem vai proteger minha família agora que eu estou em viagem? Não é? Eu estou indo cultuar em Jerusalém, minha família fica lá. Quem vai proteger minha família? Quem vai proteger aquelas pessoas que eu deixei? Quem vai guardar a minha cidade? Não é? Quem vai guardar a minha cidade agora que eu estou em viagem? Quem vai cuidar do fruto do meu trabalho, dos meus bens, das minhas posses, daquilo que eu construí até hoje, sendo que eu estou indo cultuar a Deus? E aqui, irmãos, nesse período de viagem, de peregrinação, existiam preocupações reais na vida do povo de Deus. E aqui o Salmo vai responder essas inquietações, lembrando que acima de qualquer esforço humano, o cuidado soberano de Deus é maior. Acima de qualquer e todo esforço humano está o cuidado soberano do Senhor. Essa é uma parte importante para a gente entender esse salmo de peregrinação. Mas não para por aí. Uma outra informação importante que a gente tem aqui sobre esse salmo é que essa composição é atribuída a Salomão. E Salomão aqui, irmãos, talvez seja o maior construtor da história de Israel. Esse salmo ele fala sobre construção, não é isso? E Salomão aqui é o maior construtor da história de Israel. Foi ele quem edificou o templo, o palácio real e diversas cidades fortificadas. Então ele é um exímio construtor, não é? O rei Salomão. E justamente por isso, suas palavras têm ainda mais peso, não é? É de fato um construtor, um exímio construtor, que está dedicando essas palavras ao Senhor aqui. Tem ainda mais peso quando ele afirma, não é? Se o Senhor não edificar a casa, veja bem, é um construtor que está dizendo isso aqui. Construtor de uma nação, de uma casa, de um templo, não é? De cidades. Mas o que esse construtor aqui, agora inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: se o Senhor não construir a casa, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vê como essa sentença, essa declaração tem ainda mais peso, vindo de alguém como Salomão. Não é alguém que despreza o trabalho que o Salmo está propondo aqui, mas alguém que conheceu como poucos o valor do planejamento. Salomão sabia muito bem o que era isso aqui. Ele sabia o peso e o valor da organização e da construção. Então veja bem, irmão, Salomão ele aprendeu que nenhuma obra prospera se Deus não estiver nela. Salomão, como ninguém, aprendeu aqui que se o Senhor não estiver na obra, ela não vai prosperar, porque em última instância o que conta é a mão do Senhor, é o agir do Senhor que garante todas as coisas. E por fim, aqui a gente tem a palavra de casa, né? Sobre construir casa, edificar casa, enfim. Essa palavra aqui ela deve ser entendida no sentido mais amplo, não é? Ela não se refere apenas a um edifício ou a paredes, tá? Mas a casa aqui no texto representa a família, o lar, o legado e, por extensão, toda a obra que o ser humano procura estabelecer. Amém? Então, veja bem, esse salmo aqui, ele apresenta um princípio que alcança toda a nossa vida. E que princípio é esse? Salomão, ele aborda 3 grandes áreas da existência humana, se você for reparar nesses versículos. Construir, no versículo 1, não é? Parte A. Proteger, que é guardar, não é? No verso 1, parte B. E sustentar, não é? O verso 2, que vai falar sobre correr atrás, né? De conquistar o pão, né? De cada dia, o fruto do nosso trabalho. E em cada uma delas, irmãos, ele nos ensina a mesma verdade. Existe apenas uma verdade aqui contida nessas 3 instâncias humanas: construir, proteger, sustentar. A verdade é que o esforço humano é necessário, mas somente Deus pode torná-lo eficaz. É o que nós costumamos dizer, que
de fato, a última palavra, aquilo que determina, em última instância, a nossa vida, os nossos resultados, não é? É a mão do Senhor, é o próprio Deus. E aí, por que esse salmo ele é tão importante? Agora a gente já começa a comentar esses versículos. Por que esse salmo é tão importante, irmãos? Porque, vamos lá, nós vivemos uma cultura que idolatra a produtividade, a autossuficiência, o empoderamento humano, não é? O individualismo. No mundo em que nós vivemos, nós somos ensinados desde cedo que basta trabalhar mais. Quem nunca ouviu isso? Ah, você quer se dar bem na vida? Trabalhe mais. Trabalhe mais. Você quer ser mais inteligente? Então estude mais e estude mais. Você precisa aumentar sua produtividade, sua produção, produzir mais, controlar mais. A gente é sempre convocado a uma obra humana que extrapola muitas vezes as nossas competências, os nossos limites. E as frases são conhecidas. A gente vive num mundo em que a gente ouve muito: você consegue tudo sozinho, vai lá, encara, não é? Você dá conta. E muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que não damos conta, né? Muitas vezes a gente se encontra nesse estado de limitação, não é? Fracasso, muitas vezes, essa é uma palavra proibida no mundo que a gente vive hoje, não é? Muita gente vai falar: olha, o segredo é o esforço, não é? Quem nunca ouviu aquela velha frase, né, que a gente escuta sempre: você é dono do seu destino, não é? Irmão, faça por onde, você é dono do seu destino. E são todas elas, essas frases, irmãos, resumos, sentenças de uma ideia, de uma filosofia humana que nos convida à autossuficiência, a uma vida à margem de Deus. E aí, irmãos, o Salmo 127 confronta exatamente essa mentalidade de que a gente dá conta sozinho, de que no fim o que conta é o nosso esforço, o nosso trabalho. Veja bem, não estamos eliminando o nosso esforço, não estamos eliminando o nosso trabalho, amém? Mas no fim de tudo, quem é que dita todas as coisas? Quem é que faz tudo dar certo? O mundo pensa que são os homens, que são as próprias pessoas, donas do seu destino. Mas veja bem, o Salmo 127 é exatamente essa mentalidade. Ele não condena o trabalho, mas ele condena a independência. Porque nós não somos nada sem o Senhor, irmãos. Nós não somos nada sem Deus. E no verso 1, parte A, a gente vai encontrar aí, deixe sua Bíblia aberta, olha só: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha o que o salmista está declarando aqui: se o Senhor não edificar a casa. Observe que existem construtores, tem gente construindo aqui, não é? Veja bem, a proposta do salmo não é eliminar o trabalho e fomentar a preguiça, não é isso. Existem pessoas trabalhando aqui no salmo, sim ou não? Não é? Então veja bem, existem construtores, eles trabalham, eles colocam os tijolos, eles se esforçam, mas o texto diz: em vão trabalham, se o Senhor não construir, se o Senhor não edificar. E veja bem, o problema aqui, irmãos, não é a construção em si mesmo, o problema é construir sem Deus, construir sem depositar a sua confiança, a sua fé em Deus, construir sem a consciência permanente de que somos dependentes do Senhor em todo o tempo, não importa o que a gente faça. Esse é o perigo, e é o que está sendo condenado aqui no Salmo. E aqui é interessante que a palavra em vão nesse Salmo, ele vai aparecer repetidamente, não é? Nesse Salmo aqui. E o que essa palavra transmite? Transmite a ideia de vazio, de inutilidade, algo sem resultado duradouro, não é? Inútil. E aqui, irmãos, olhando para as nossas vidas, será que existe um pouco disso em nós? Em tudo que a gente faz, não é? Nos nossos trabalhos, nas nossas produções, sejam manuais, intelectuais, enquanto família, enquanto indivíduo. A verdade é que muitos de nós construímos, todo mundo aqui está construindo alguma coisa, todos nós estamos construindo alguma coisa, não é? Estamos em algum momento da vida, não é? E muitos constroem casamento, empresa, ministério, patrimônio, carreira, mas essas pessoas nunca se perguntam: o Senhor está edificando comigo? Onde está
a minha confiança agora? Porque se você olhar à sua volta, você está fazendo um turbilhão de coisas. Mas veja bem, onde mora aí no seu coração aquela ideia, aquele pensamento, aquela submissão de que você faz muitas coisas sim, mas a palavra final vem do Senhor e é Ele que garante todas as coisas. Será que tem, em meio a tantas tarefas, não é? Tantas produções, tantos resultados que você tem, será que no turbilhão de tarefas, de afazeres, existe espaço na sua vida, na sua agenda, para confiar e descansar em Deus? Porque talvez você esteja vivendo como se fosse o único a construir, como se fosse a única pessoa a garantir o seu futuro. E essa é uma mentira que o Salmo 127 combate. Você não garante o seu futuro, em última instância não. Você não dá a palavra final. Não depende. Agora, deixa eu aliviar os seus ombros aqui. Não depende só de você. Que a gente acorda pensando assim, olha, o dia de hoje depende só de mim. Não, lê do engano. A sua vida não depende só de você. Para começar, o que é ensinado nesse salmo? Depende de Deus. Você vai continuar trabalhando, fazendo, pensando, não é? Construindo, mas lembre-se, tudo depende, em última instância, do Senhor. Porque se Deus não estiver edificando, é inútil a sua edificação, não é? Veja bem, o contrário não é verdade. Se Deus edificar, mas a gente não edificar, a edificação de Deus é inútil? Não. Mas se a gente edificar e Deus não edificar, a nossa edificação é inútil. Por isso nós somos convidados aqui, irmãos, a confiar em Deus nas nossas edificações. Veja bem, o que o salmista está ensinando? Sem Deus, nosso trabalho perde sentido. Sem Deus, nosso trabalho é inútil. Mas não é só o trabalho, não é só a nossa edificação que é inútil também. Em segunda instância aqui, no segundo ponto, olha o que o salmista vai dizer na parte B do verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, o que diz aí? Em vão vigia a sentinela. Então veja bem, não é só o trabalho de quem constrói sem Deus que é inútil, é o trabalho de quem guarda aquilo que construiu sem Deus, inútil também. Porque veja bem, a gente não apenas constrói coisas, nós guardamos as coisas construídas por nós, não é? Fato é que muito provavelmente você tem no seu bolso uma penca de chave aí, sim ou não? Não é? Ah, pastor, eu não acho dessa forma, não, o mundo é bom, não é isso? A gente tem que se preocupar, não. É por que tu tranca a casa? Você tranca a sua casa para quê? Tem alarme no carro, por quê? Paga o seguro do telefone, por quê? Tem seguro para telefone, sabia? É isso aí, não é? Telefone caro para danar, não é? 36 vezes, 48 vezes, parcelou, tem que ter o segurinho lá também, porque tem se roubar. Não é isso? Veja bem, irmãos, nós vivemos num mundo mau, em que as coisas elas precisam ser guardadas, precisam ser protegidas. Mas o salmo ele coloca aqui, o salmista ele coloca, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja bem, a sentinela vigia, amém, irmãos? A sentinela vigia, mas se o Senhor não guardar a cidade, é inútil o trabalho da sentinela. A cidade, ela possui sentinelas aqui no texto. Eles fazem exatamente o que deveriam fazer. O que o sentinela faz? Guarda aquilo que foi construído. Eles vigiam. O texto não critica a vigilância. Tem que vigiar mesmo. Vigiar mesmo. Tem que guardar mesmo. Você tem que cuidar do que é seu. De fato, tem que fazer. E não é isso que o texto está condenando. O texto aqui vai criticar confiar apenas na nossa competência de guardar. Aí nós temos um problema grave, não é? E deixa eu dizer uma coisa, quantas coisas que você julgava guardar muito bem que você perdeu? Já aconteceu com você? Ou que alguém tomou de você? Ou que você sumiu e que você não viu mais, não achou, não é? Eu espero que você ache, se for uma coisa boa.
Não é? Mas veja bem, nós não estamos isentos da tarefa de guardar. Temos que guardar. Não é isso que o texto combate. O texto combate confiar apenas na nossa competência de guardar. E toda segurança humana, irmãos, a gente sabe, possui limites. A gente pode economizar, a gente pode fazer seguro, a gente pode investir, planejar, proteger os nossos filhos. Tudo isso é correto e o cristão tem que fazer. Mas quem realmente guarda? Quem é que realmente, de maneira infalível, poderosamente, guarda as nossas construções, aquilo que pertence a nós, a nossa família, a nossa vida? O Salmo vai ensinar que é o Senhor. E se o Senhor não guardar, é inútil o teu trabalho. Não é? Veja bem, do ponto de vista familiar, você tem que proteger sua família, você tem que proteger seus filhos. Mas veja bem, você não vai estar com eles o tempo todo. É impossível. Você não vai controlar eles a vida inteira. Você já não controla. E o moleque tem 4 anos. Você não dá conta dele. Não é? Quando tiver 10, 15, 20, meu Deus. Pessoas são incontroláveis. Não é? Você não vai estar com ele o tempo todo. Com ela o tempo inteiro. Não é? Mas veja bem, você pode descansar. Porque você é limitado na sua competência de guardar e de proteger. Deus não. Deus não. Deus, Ele guarda. Deus, Ele é o Senhor que protege a nossa vida e aquilo que é nosso. E é sobre essa perspectiva, é sobre essa orientação que nós devemos ser vigilantes. Nós guardamos as coisas e as pessoas? Sim. Mas a gente guarda com o coração de quem confia que Deus é quem guarda tudo. Amém? É Ele quem garante tudo. E em terceiro e último lugar, irmãos, o salmista ele faz outra afirmação aqui. Primeiro ele faz, olha, é inútil edificar quando Deus não edifica, é inútil guardar quando Deus não guarda, e agora, sem Deus, nosso esforço produz ansiedade. A gente vai ver isso, porque é em vão tentar sustentar a nossa casa, a nossa vida, se o Senhor não estiver conosco. O Salmo 127, versículo 2, acompanhe comigo. Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. Pausa aqui. Quem já levantou de madrugada para trabalhar e dormiu tarde? Tem já, alguma vez na vida, não é? Vez e outra faz bem, né, gente? Trabalhar um pouquinho mais, não é? Para você pelo menos lá na frente falar assim, ó, já fui trabalhador nessa vida, não é? A gente tem que trabalhar mesmo, tá? Aqui o Salmo não está combatendo a dedicação. Às vezes a gente tem que se dedicar um pouco mais do que em outras épocas, não é? Já tem fase que a gente está mais tranquilo, e essa é a fase que você está esperando já tem bons anos, né? Não é? Pastor, tem a fase que a gente fica mais tranquilo? Estou esperando ansiosamente por isso. Pois é, nem que for no céu isso aí vai chegar, não é? Mas veja bem, o Salmo aqui não está condenando você se dedicar, não é? Ser alguém exercitado, não é? As suas competências, no seu trabalho, não é? As suas produções. Ele está descrevendo a vida de alguém que levanta de madrugada e dorme tarde, come o pão que conseguiu com muito esforço. E sim, nós conseguimos o nosso pão com muito esforço, o nosso dinheiro com muito esforço. A gente trabalha para isso. O texto não está condenando trabalhar para conseguir dinheiro, para ter resultados, para conseguir o pão de cada dia. O texto não está condenando isso. Mas o texto combate veementemente quem vive achando que tem que dar conta de tudo. E é por isso que ela faz o que faz, porque não tem um Deus por ela, não tem ninguém que cuida dela, não tem um Deus soberano que garante a ajuda dela. Existem pessoas dessa forma, que se matam de trabalhar por falta de fé, não é? Aí a gente precisa sondar o nosso coração, porque nem sempre por trás de uma agenda muito agitada de trabalho, tem um coração que ama trabalhar simplesmente. Ali talvez tenha um coração incrédulo. Uma pessoa que vive uma vida extremamente agitada e trabalha o tempo inteiro, ela não consegue descansar, ela só pensa em produzir, porque no final das contas, ela não confia, de fato, que Deus cuida dela e da família dela. Talvez você seja essa pessoa. Pastor, eu trabalho muito. Me conte mais sobre isso.
É porque no final meu coração não confia. Eu preciso de alguma forma garantir tudo da minha vida. Ué, mas aí, como é que fica essa equação aí? Onde está a confiança no Senhor? Tem Deus aí, não é? Existe Deus. Olha só, eu estou para dizer, irmãos, que talvez se a gente trabalhasse de fato a nossa confiança no Senhor, de duas uma, talvez a gente trabalharia menos, ou, segundo, que eu acho que é certeiro, a gente trabalharia melhor, mais tranquilo. A gente desfrutaria de mais paz em meio ao nosso trabalho. Porque chega aquele dado momento do dia, que, sei lá, você é vendedor, você tem alguma meta para bater, você olha no relógio e fala, meu Deus do céu, eu só consigo pensar no boleto que eu tenho que pagar hoje até meia-noite. Se você não passou por isso ainda na vida, você não é brasileiro. Ou talvez seja um brasileiro bem privilegiado, que bênção, não é? Não tem problema ter privilégio, não é? Você não tem culpa de ter nascido rico. Tem culpa? Não tem culpa. Eu queria ter nascido rico, não é? Mas veja bem, a gente tem essas preocupações, irmãos. Mas nessa bendita hora do dia, a gente tem que se lembrar, meu Deus, eu sou um crente. Ah, é. Aí talvez ser crente não muda nada na sua conta. Não é? Grande vantagem, sou crente, mas o boleto não foi pago, não é? Eu continuo preocupado. Não, mas espera aí, seu coração pode mudar, não é? Sua mente pode mudar, você pode descansar, porque veja bem, você tem um Pai, você tem um Deus no céu, que olha para você, que entende perfeitamente a sua angústia. Ele entende perfeitamente a sua angústia, e Ele cuida de você. Ele cuida de você, não é? Você está aqui hoje, isso é prova de que Deus cuida de você, cuida de nós, sim ou não, irmãos? Talvez você está aqui hoje e fala, pastor, mas você não sabe o tanto que eu estou apertado. Mas Deus cuida de você. Você precisa sair por aquelas portas crendo nisso. Deus cuida de mim, não importa o que aconteça. Minha vida não é inútil, meu trabalho não é inútil, minha vigilância não é inútil, porque Deus trabalha ao meu favor, porque Deus me guarda e porque é Deus quem me sustenta. É isso que importa. Amém, meu irmão? Especialmente para pais de família que carregam essa dura responsabilidade, não é? De manter a sua casa, de manter a sua família. Meu Deus, irmãos, meu Deus, é um grande peso isso. Tem dia que o peso pesa, não é? Tem dia que o peso é pesado, pesadíssimo, não é? E aí você quer simplesmente 30 segundos para você respirar mais fundo ali e voltar a sorrir para as crianças, não é? E falar para a mulher, tá tudo bem, vai dar certo, não é? E você sabe o que passa no seu coração. Eu quero falar para você nessa noite, você não está sozinho, Deus cuida de você, o Senhor está com você, Deus nunca te deixou, Deus nunca te abandonou, nunca irá te abandonar. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Fique firme. Fique firme. Fique firme, meu irmão. Ele te fortalece. Ele te encoraja aqui hoje. Amém? Então veja bem, irmãos. Levantar cedo, dormir tarde, comer o pão do trabalho, não tem pecado nisso. O problema é quando tudo isso nasce da ansiedade. É a tentativa de controlar aquilo que pertence somente a Deus. E a gente é difícil, a gente é duro na queda, porque a gente não quer aceitar que algumas coisas, na verdade muitas coisas, a gente não consegue controlar, e ponto final. A gente não consegue controlar simplesmente. A gente gasta as nossas energias pensando ter o poder de controlar essas coisas. Não temos. É por isso que nós temos o Senhor na nossa vida. É interessante que o contraste aqui, irmãos, termina dizendo:
aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Veja bem, aos seus amados, para início de conversa, essas pessoas que acordam cedo, dormem tarde, não é? Se afadigam no dia a dia, no trabalho, para cuidar de suas coisas, da vida, garantir, não é, o sustento da família. Nós trabalhamos. Para começar, no Salmo, Deus ama essas pessoas. Aos seus amados. Lembre-se hoje, você é amado. Você é amada pelo Senhor. E aos seus amados, Ele os dá, Ele os sustenta, Ele os guarda, Ele os nutre, enquanto eles vivem ansiosos? Não. Aos seus amados Ele o dá, enquanto dormem. E é interessante porque esse salmo coloca Deus retribuindo os seus amados justamente na hora que eles produzem menos. Não é engraçado isso? Não é? Deus abençoando seus amados no momento em que eles são menos produtivos. Qual a hora que a gente produz menos, irmãos? Tem momento que a gente produz menos, senão o momento que a gente está dormindo, não é? Veja bem, naquele momento ali, você não está nem cantando um louvor, você não está nem lendo a Bíblia, que são coisas assim que a gente julga, né? Ser o ponto mais elevado da nossa vida, da nossa espiritualidade, e são coisas importantes mesmo, de fato. Mas veja bem, você está simplesmente dormindo. E você, sendo amado de Deus, Ele dá, Ele te dá, Ele te abençoa enquanto você dorme. Isso não significa que Deus recompensa preguiçosos, não é? Significa que os filhos de Deus, eles conseguem descansar porque sabem que Deus continua trabalhando enquanto eles dormem. Porque Deus não dorme, irmãos. Deus não dorme. Deus não para, não é? Deus não se cansa. Deus não pestaneja, não é? Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E aí, irmãos, a gente encontra o eco desse salmo. Eu quero finalizar. A gente encontra várias reverberações desse salmo. Primeiramente no Novo Testamento, nas palavras de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Porque Ele é a videira. Nós somos o quê? Os ramos. Já cortou o ramo de alguma árvore e jogou assim? Quanto tempo que ele ficou verde? Ele morre, não é isso? É exatamente nesse contexto que Jesus, Ele afirma ser a videira verdadeira. Nós somos seus ramos. E Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada, gente. Não é? E aí, irmãos, a gente precisa saturar a nossa consciência, a nossa mente dessa verdade. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E olha que você fez muita coisa hoje. Mas em tudo, você pensou: olha, eu estou fazendo isso porque Jesus está comigo, porque Deus está comigo. É porque Deus me fortalece mesmo. É a graça de Deus, não tem como, não é? Sem mim nada podeis fazer. Jesus fala isso. E esse pensamento, ele permeia as Escrituras, não é? O Novo Testamento, principalmente, nós vamos ter nas palavras de Paulo. Não é só Jesus. Paulo ele vai declarar que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, não é? Mas ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo, não é? Eu trabalhei muito, mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Veja bem, irmãos, o cristão, ele trabalha intensamente, mas ele nunca atribui o resultado ao próprio braço. É a graça de Deus, meu irmão. O Salmo, por fim, ele destrói dois extremos. O extremo da preguiça: se Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. O texto nunca ensina isso. Existem construtores, sentinelas e trabalhadores.
Mas o texto também combate outro extremo aqui, o extremo da autossuficiência. Se eu trabalhar bastante, eu consigo tudo. Pare com isso. Tá? Elimine esse pensamento da sua cabeça. Se eu trabalhar bastante, eu vou conseguir tudo que eu quiser. Não é? Porque não tem espaço para Deus nesse pensamento, nessa equação. Sem Deus, irmãos, tudo se torna em vão. E a pergunta que fica não é: você está trabalhando? A pergunta é: quem está edificando sua vida? O Senhor está edificando sua vida, amém? Quem está guardando sua casa? O Senhor está guardando sua casa, não é? Quem sustenta seu coração? O Senhor Jesus sustenta seu coração. É Deus quem sustenta seu coração, amém? Então, quero que, de verdade, essa palavra, ela ganhe proporções maiores no seu coração e na sua mente. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e a descansar no seu poder. A gente precisa aprender isso, não é? Especialmente porque nós confiamos em Jesus, somos cristãos, amém? Amém. E nós não podemos viver como pagãos. Meu Deus, não é? Se nós temos fé em Jesus, nós não podemos viver como pagãos, como ímpios. São os ímpios, são os incrédulos que vivem de maneira agitada para cima e para baixo, sem esperança na vida, sem ter onde se apoiar. Mas você é crente, você não pode viver dessa forma. Mais uma vez, Deus é contigo. Vamos pedir ao Senhor que Ele reordene a nossa fé, a nossa confiança. A nossa confiança precisa estar no lugar certo hoje aqui, irmãos. É em Jesus. Você não pode ter sua confiança no emprego que você passou no concurso público e está tudo garantido na sua vida. Você não pode ter a sua confiança na sua conta bancária, não é? Você não pode ter a sua confiança nas suas competências, porque isso tudo pode te frustrar. Onde deve estar realmente a confiança do crente? Em Deus, em Jesus Cristo. E eu quero orar com você nessa noite. Eu estou certo de que 3 coisas você está fazendo, porque isso é a vida humana: construir, guardar e sustentar. Guarde essas 3 palavras. Muito provavelmente você está fazendo isso: construir, guardar e sustentar. Mas eu quero que você ore nesse momento com entendimento de quem garante a nossa construção é o Senhor, de quem garante que estamos guardados é o Senhor, e de quem garante o nosso sustento de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, é o Senhor. Eu queria que você fizesse uma oração nesse momento. Você pode orar com as suas palavras, você pode derramar o seu coração diante do Senhor agora e colocar a sua plena confiança em Jesus. Você pode escolher agora mesmo fazer isso. Abrir mão da autossuficiência. Você não é independente, tá? Você depende do Senhor, e Ele te chama para esse lugar de descanso e dependência hoje, amém? Ore comigo agora. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu cuidado, por, de maneira tão assertiva, tão pontual, tratar nosso coração com as tuas santas palavras. Graças te damos, ó Deus, e nós queremos confessar um pecado aqui, Senhor, como igreja, que a gente pouco confessa: o pecado da autossuficiência. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, por pecarmos contra o Senhor, por sermos incrédulos, por tentarmos viver a nossa vida independentes do Senhor, autossuficientes, ó Deus. Nós nos arrependemos disso, e hoje aqui, ó Pai, agora, nós
declaramos contra essa autossuficiência, contra este ego inflado, nós declaramos que nós não podemos nada sem o Senhor. Nós declaramos que nós não somos nada sem o Senhor. Nós declaramos que a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Então destrone do nosso coração os nossos ídolos. Tira o ídolo do nosso coração da conta bancária. Tira a nossa idolatria, Senhor, ao emprego dos sonhos. Tira a nossa idolatria, Senhor, a nossa estabilidade que a gente julga ter conseguido. Tira de nós a idolatria, a nossa performance religiosa, que a gente acha sustentar tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e destrone esses ídolos ocultos do nosso coração, ó Deus. E nos dê a graça de confiar em Ti mais uma vez, e somente em Ti, Senhor. Somente em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. A palavra final é do Senhor. É o Senhor quem determina o nosso destino. Nós iremos aonde o Senhor quiser que a gente vá. Nós chegaremos ao lugar que o Senhor tem para nós. Nós iremos, nós chegaremos, nós conquistaremos aquilo que o Senhor nos conquistou para conquistar, nas palavras do apóstolo Paulo. Iremos chegar, iremos conquistar aquilo que o Senhor já escreveu para nós, na nossa história. Por isso nós dependemos desse Deus soberano, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que trabalha, o trabalho desse Deus que está para além do nosso trabalho, é o agir do Senhor. Nós confessamos aqui e declaramos, Senhor, a nossa completa dependência do Senhor, ó Deus. Não queremos depender do Senhor e confiar no Senhor somente naquelas áreas que a gente julga ser incompetente, mas até na administração dos nossos talentos, naquelas coisas que a gente julga ser bom. Nós queremos confiar em Ti até nisso, Senhor. Até nos nossos dons, até nos nossos talentos, até naquelas coisas que a gente já aprendeu. Senhor, não nos deixe viver a autossuficiência, Senhor, em nenhum momento da nossa vida. Nos dê confiança em Ti, Senhor, nos melhores momentos e nos piores momentos, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente é mal, ruim, que a gente não sabe fazer, em tudo, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida e nos dê a graça de confiar em Ti, porque a gente só vai vencer, a gente só vai permanecer quando a gente confiar plenamente no Senhor. Por isso, nós, juntos aqui, Senhor, reafirmamos a nossa confiança no Senhor e no Seu poder. O Senhor é digno da nossa confiança, o Senhor é digno da nossa vida. Ajuda esse pai a confiar mais no Senhor, ajuda essa mãe a confiar mais em Ti, ajuda, Senhor, esse filho, esse adolescente, essa criança a confiar mais no Senhor. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs da Igreja Fonte, líderes, aqueles que servem nessa casa, a confiar mais em Ti, Senhor. Senhor, nós oramos. Ajuda, Senhor, o pastor a confiar mais em Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, a confiar mais no Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aumenta a nossa fé. Eleva a nossa fé nessa noite. Eleva a nossa confiança em Ti. A nossa esperança no Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bênção. Guarde essas palavras no seu coração. Releia esse salmo. Ore, tá? Na sua casa, com seus filhos, com sua família. Lembre-se sempre que o Senhor cuida de você.